Monetária do Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, mesmo com a pressão do governo pela redução desse patamar. E para explicar melhor essa decisão do Copom, conversamos agora com Josimar Cordenonce, professor de economia do Mackenzie. Professor, muito boa tarde ao senhor, muito obrigada pela participação aqui no Fast de hoje. Boa tarde, muito obrigado por me receber. Professor, pergunta básica para o senhor. A manutenção da taxa Selic, ela causa quais os impactos para a população? Na verdade, você não tem impacto nenhum, porque a taxa não mexeu. Objetivamente, você teve... o mercado estava esperando uma sinalização mais clara para a queda, então isso... no final da semana deu uma reversão em termos de bolsa e algumas aplicações financeiras por conta dessa reversão de expectativa, mas ao fim e ao cabo você simplesmente está possivelmente adiando o início da queda da taxa de juros, porque objetivamente não tem muitos sinais claros e sustentáveis de que a gente precise começar a cair. E o Banco Central ainda tem bons motivos para ainda ser parcimonioso, como ele usou essa palavra no comunicado, para esperar ainda o melhor momento para a redução, que ainda tem sinais ainda que ele precisa tomar mais atenção. Professor, nosso comentarista Gustavo Segré também participa da entrevista. Segré, sua pergunta. Professor Josimar, muito obrigado pelo seu tempo. A pergunta é: muitas pessoas estão confiantes que a taxa de juros Selic, quando diminuir, vai resolver a vida de todos os brasileiros. Mas nós sabemos que a taxa Selic é uma taxa de referência e não necessariamente vai ter um impacto tão grande quando a gente for buscar um empréstimo para um carro, um empréstimo pessoal, um cheque especial e ainda mais financiamento do cartão de crédito. Pode nos explicar o que nós devemos esperar a partir dessa redução da Selic nessas linhas de crédito? Sim, você tem toda a razão que do ponto de vista, para quem toma crédito, não tem uma relação muito direta entre a taxa básica, que é a Selic, a taxa de referência, que objetivamente é uma taxa de overnight, o quanto que o Banco Central remunera reservas dos bancos de um dia para o outro. Então é de curtíssimo prazo. E o spread bancário é tão alto, especialmente no cartão de crédito e outras modalidades, que mesmo você reduzindo, você não tem impacto imediato nas taxas de crédito. Ainda elas são muito grandes e a responsabilidade da Selic nessas taxas é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, do lado das aplicações, a Selic ela é bastante importante, porque ela indexa, tem uma série de aplicações que são indexadas a ela. Por exemplo, títulos, o Tesouro Direto, e tem muitos fundos ligados ao Tesouro Direto, indexados a Selic, que é o chamado Tesouro Selic, é o título, que seria as LFTs, elas automaticamente vão refletir uma menor ou maior taxa Selic. Então, apesar dela ser uma taxa de curto prazo, mas dada a indexação que nós temos no mercado financeiro e no mercado em geral, ela ainda tem um impacto relevante no nosso mercado financeiro. Perfeito. E professor, mais uma pergunta para o senhor. Existe expectativa da baixa dessa taxa Selic na próxima reunião do Copom, já que Gabriel Galípolo deve estar presente? Olha, eu acho que a presença dele, ele é um voto a mais dentre 9, tá? Então, dificilmente ele vai mudar a balança para onde vai a taxa de juros. E também, uma vez lá dentro do Banco Central, ele vai trocar de chapéu. Ele não vai ser mais o secretário da Fazenda, e sim vai ser um membro do Banco Central. Os olhos dele, a análise dele tem que mudar. E então o foco dele é na meta de inflação. Mas, ao mesmo tempo, ele está vai viver um certo conflito, porque se ele se cortar totalmente relações do ponto de vista da retórica que o governo tem contra a taxa alta da Selic,
contra essa política do Banco Central, ele perde a chance de ser indicado como novo presidente do Banco Central para substituir o Roberto Campos Neto. Então, eu acredito que ele vai ficar, pessoalmente, meio que em cima do muro, atendendo um pouco o Banco Central, um pouco a retórica do governo Lula, mas depois, uma vez, se tudo acontecer como se espera, se tornar o presidente do Banco Central, aí ele vai ser cobrado como presidente do Banco Central e está sujeito a, inclusive, impeachment do Senado Federal. Então, ele vai ter que mudar definitivamente a forma como atuar. Gustavo Segré, tem mais uma pergunta? Sim, senhor. Joselmar, a gente viu o impacto para o consumidor. Vamos ver agora do lado do governo. Nós temos esse ano 2023 um déficit fiscal, em que o governo vai precisar financiar a falta de dinheiro em relação a gasto versus arrecadação. A diminuição da taxa Selic não permitiria que essa vontade de financiamento aumente, considerando que o pagamento da taxa de juros para esse financiamento seria menor? Esse é um lado tentador do ponto de vista fiscal, de você reduzir a taxa de juros. Mas você já está tendo um movimento, tanto nos títulos indexados à inflação do IPCA, nos títulos de mais longo prazo, esses prêmios já estão caindo, quer dizer, o custo do dinheiro para o Estado, para o governo brasileiro, já está se reduzindo, mesmo mantendo a Selic. Porque a Selic, como eu já disse, é só de curtíssimo prazo, mas só que você tem outros títulos de duração ou de maturidade mais alargada, que já está tendo uma redução significativa desses prêmios. Então, o governo já está sentindo uma queda nesse custo. E a Selic, na verdade, se você reduzisse de forma muito precipitada, o mercado poderia entender aquilo como movimento político e não estaria reduzindo no mercado secundário o prêmio dos títulos de mais longo prazo. Isso poderia ser contraproducente ao próprio governo. Então, na verdade, o Banco Central está levando em consideração, inclusive, esse objetivo de reduzir o gasto com juros do conjunto do governo. Ele não está jogando contra, como está sendo a retórica do governo. Professor Roberto Campos Neto foi convocado pelo Senado para falar sobre essa taxa de juros, essa taxa Selic em 13,75. O que ele deve dizer? Ele deve prestar contas em relação a isso? Lembrando que ele já foi convocado uma vez esse ano. É normal o presidente do Banco Central prestar contas ao Senado. Eu acho que é bastante saudável ter toda essa transparência de quais são os motivos do Banco Central manter essa taxa. Porque a gente tem que fazer uma discussão mais clara. Por que o Brasil, apesar de ter hoje uma inflação muito próxima dos Estados Unidos, ele tem que ter uma taxa de juros tão mais elevada do que os Estados Unidos? Isso tem a ver com a baixa potência da nossa política monetária, que o nível de indexação da nossa economia é muito alto. Então, basta ver o salário mínimo, por exemplo, que vai impactando todos os preços. Então, o Banco Central ele tem que, enquanto o governo está aumentando gastos, o Banco Central tem que segurar com taxa de juros elevada para controlar a inflação. É um mix de política não muito saudável do ponto de vista de crescimento, porque aumenta o custo de capital das empresas, aumenta o custo de investimento, que o ideal do ponto de vista econômico seria o contrário, você fazer uma política fiscal mais restritiva para você ter espaço para reduzir taxa de juros e isso diminuiria custo de capital, aumentaria investimento do setor privado e você teria um ciclo virtuoso. Mas essa não é a visão atual do governo, que ele coloca o Estado como um ator central no crescimento. Ele acha que o gasto público e o investimento público lidera o crescimento econômico. É uma visão talvez equivocada. E dificilmente o Roberto Campos Neto vai conseguir convencer o Lula a mudar essa ideia. E já sabemos as grandes divergências que um tem com o outro, né? Gustavo Segré, a sua pergunta. Sim, a questão é, se o Campos Neto vai no Senado, ele deveria ser aplaudido, não questionado, porque ele está aí para levar a taxa de inflação aos valores máximos de 4,75%, que seria o limite mais alto
dessa meta de inflação de 3,5 mais 1,25, se não estou lembrando mal. E ele está convergendo aí. A questão é que a oposição do Campos Neto, que seria o governo, ele questiona por uma questão de não aprovar essa vontade do governo para diminuir a taxa e expandir a economia. Não tem um risco de essa expansão monetária trazer inflação de novo daqui a um mês, se a taxa de juros foi diminuída muito drasticamente? Claro que há um risco e, na verdade, nem só você começar a reduzir, somente você mudando do discurso, vamos dizer assim, de rendição para essa visão, pode fazer com que a inflação já suba, a taxa de juros de longo prazo já aumente e seja contraproducente. Esse é o maior freio que eu acho que pode existir no discurso do governo, é você enfrentar uma crise financeira de verdade, se você seguir esse caminho. Porque, historicamente, o Brasil, se o mercado entrar em crise, politicamente a nossa elite política recua e começa a olhar com melhor, aceitar algumas reformas necessárias a serem implementadas. Ao contrário de alguns países vizinhos que, numa crise, eles continuam na mesma toada, sem rever. Então, o papel do mercado financeiro é um sinalizador importante para os políticos. Olha, estamos indo para o caminho errado. E, historicamente, nós revertemos. Então, eu acredito que isso, o Lula não vai seguir numa trajetória mesmo, se ele colocar o Galípolo for o presidente e ele seguir a política do Lula, porque o mercado financeiro vai dar o recado e o Congresso vai segurar todo o ímpeto do governo Lula para isso. Nós estamos num equilíbrio, eu acho que interessante do ponto de vista político para isso. Perfeito. Sobre a manutenção da taxa Selic, nós conversamos com Josimar Cordenonce, professor de Economia do Mackenzie. Josimar, professor, muito obrigada pela participação aqui no Festa deste sábado. Ok, muito obrigado e bom sábado a todos. Até a próxima.